Olá, gente! É muito bom estar aqui com vocês de volta! Estamos hoje reestreando Ligados e Sarados, esse programa que tem tudo a ver comigo e com você, que busca viver bem, ter uma vida de mais qualidade. Este programa que veio motivar você a sarar, a ter mais saúde no corpo, na mente e no seu espírito. No programa de hoje, nós teremos dicas para você harmonizar e decorar o quarto dos seus filhos para que eles possam dormir, estudar e brincar no ambiente mais adequado. A atriz global, a Maria, gente, do Big Brother Brasil 11, vai estar aqui contando pra gente como é que venceu o câncer. Mas antes, para a gente se motivar a praticar uma atividade física, vamos para uma aula de Pilates. Roda o VT! Todo mundo quer entrar em forma, né? De uma forma saudável. Por isso a gente vai conversar agora sobre Pilates. O que é o Pilates? Quais são os benefícios que ele traz? Para isso a gente vai conversar com a professora Janine. Janine, é um prazer estar com você aqui. Eu sei que você há bastante tempo trabalha com o Pilates e é super elogiada no mercado. E Pilates realmente tem que ter muita técnica. Eu queria que você contasse um pouquinho de onde veio essa técnica toda. Então, o criador da técnica, tá, que é o José Pilates, ele era um alemão, tá? E ele era uma criança muito doente, muito franzina, e ele era um autodidata, então ele trabalhava, ele gostava de fazer atividades físicas, ele gostava de correr, ele gostava de fazer ginástica olímpica, na verdade ele era um autodidata. E ele percebia que os movimentos, que a movimentação fazia com que ele se sentisse melhor, se sentisse mais forte. E então ele gostava do movimento. E na época da Primeira Guerra Mundial, ele foi chamado para trabalhar numa enfermaria com os acamados, tá? Para reabilitar aquelas pessoas, tá? Os amputados da guerra, enfim, as pessoas que estavam debilitadas. E ele então entrou mais uma vez com o movimento e percebeu que aquilo tudo realmente deixava aquelas pessoas que precisavam ser reabilitadas com mais força, com mais flexibilidade. Então ele se utilizou das camas, daquele quarto, dos leitos, e se utilizou das cadeiras de rodas e começou a montar, a imaginar equipamentos. Então aquilo tudo funcionou muito bem. Então quando a guerra terminou, ele continuou com essa criação dele, vamos dizer assim, né? E então formou a sua escola e teve os seus seguidores, né? E o método foi adiante. Para que serve o Pilates, então? Então, assim, ouve-se muito falar que o Pilates é excelente para postura, para coluna vertebral. E realmente é, porque trabalha com a musculatura profunda da coluna vertebral, enfim. É excelente para postura, mas é muito mais do que só para postura, né? Tem outros ganhos que são muito significativos. Por exemplo, ele vai tornar a movimentação do corpo mais funcional, mais harmônica, vai dar mais qualidade para essa movimentação, com gasto energético menor, vai reeducar movimentos que não estejam feitos, que não sejam realizados de forma adequada. Isso tudo vai melhorar muito a qualidade de vida para quem pratica o Pilates. E hoje em dia os médicos recomendam muito, né? Os ortopedistas, os reumatologistas, os neurologistas, dentro da área da reabilitação, né? O Pilates é muito difundido. Fora assim, o fortalecimento muscular, o alongamento, o bem-estar que oferece, né? É uma técnica que se utiliza muito da mente para conseguir alcançar os seus objetivos. Então os benefícios eu poderia relatar vários aqui, mas eu acho que citar que realmente melhora muito a qualidade da movimentação do praticante, eu acho que isso é bem importante. Ou seja, trabalha a qualidade de vida de uma forma geral, né? Geral. Agora, para a reeducação postural, para a pessoa excelente. Se perceber, né? Isso, a percepção, o trabalho de percepção, eu acho que é um dos primeiros ganhos, realmente, é a percepção corporal, né?
o cliente, o aluno, ele começa a perceber o seu corpo, né? A forma como ele se movimenta, no espaço, de que forma ele está se colocando diante das pessoas. Então isso é muito bacana, porque é um autoconhecimento muito grande. Isso que a gente percebe, porque quando a gente deita num aparelho como esse, bom, o pé, põe a ponta do pé, aí cola o abdômen, aí movimenta a pelvis, então você começa a perceber que teu corpo tem diversas partes, sem necessariamente olhar para o espelho. Não precisa olhar para o espelho, você começa a perceber o teu corpo e começa a se enxergar e a se perceber no espaço, né? Então isso é muito interessante, é muito bacana, isso faz com que a autoestima também melhore das pessoas, porque elas começam a se perceber, começam a se gostar mais, porque tudo melhora. E a questão da respiração também é bem diferente do Pilates. Sim, o Pilates eu posso dizer assim, é uma movimentação organizada. E por que ela é organizada? Porque o Pilates obedece a princípios pré-estabelecidos e que existem dentro da técnica e que norteiam o método. Então, uma aula de Pilates com qualidade, ela vai obedecer esses princípios específicos. São vários, mas assim, a questão da respiração que você falou é super importante. Não existe aula de Pilates sem um trabalho respiratório junto. Tá? Existe a hora certa de puxar o ar, a hora certa de soltar o ar, tá? A questão do alinhamento, né? É extremamente importante que o aluno esteja dentro de uma angulação correta para fazer aquele determinado movimento. O controle que a gente incentiva para que o aluno tenha em cima daquele movimento, né? Ele tem um controle motor sobre aquilo que ele está fazendo. A questão da concentração é muito importante, o aluno precisa se concentrar para fazer. Eu ouvi falar que assim, você tem que realmente estar em sala de aula, 100%, presente ali. 100%, senão o movimento não acontece. Então, a ligação entre o instrutor e o aluno, o cliente que está se utilizando daquele momento da técnica, é muito grande essa ligação. É 100% presente, é mente e corpo presente o tempo todo. Isso é bom. É excelente. Com os dias corridos que a gente tem, com essa vida maluca que a gente leva, isso, é uma hora... Possa ter um momento para você. Para você. É uma hora que você está voltado totalmente para você. Para aquele momento, para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para reeducar os seus movimentos. Ok, então, reeducação postural. Eu acho que o corpo também muda, trabalha diferente, né? Parece que as pessoas afinam um pouco a silhueta, levantam o ombro. Essa questão da estética, vamos dizer assim, não é o objetivo principal do Pilates, né? Mas quem pratica Pilates cria uma postura. Não, a postura melhora, diminui circunferência abdominal, a gente ganha tônus, o corpo fica mais torneado, fica mais maleável, a movimentação fica mais harmônica. Enfim. Então, assim, dá para delinear o corpo também. Muito. Isso é um grande ganho também, que é lógico que todo mundo quer, é óbvio. Bumbum, trabalha tudo. As coxas, tudo. O abdômen. Tudo. O corpo inteiro, né? Dá tônus, né? E gasta-se calorias, lógico. Gasta-se calorias, mas é aquilo que não é o objetivo principal, né? Toda atividade tem um gasto calórico, mas não é o objetivo principal do Pilates. Mas existem ganhos em cima disso também. E a gente percebe assim, você faz a aula até que de uma forma muito tranquila, né? A gente consegue executar os movimentos, quando termina realmente você está cansado, às vezes até fadigado, o músculo, você sai caminhando, percebe que trabalhou, mas no dia seguinte, para quem não está acostumado, percebe que você trabalhou do primeiro fio de cabelo até o dedão do pé. Exatamente. O Pilates, ele trabalha sempre o corpo como um todo, é uma organização que trabalha tudo a aula inteira, o tempo todo. Você está fazendo uma movimentação de perna, mas na verdade está trabalhando o corpo inteiro, porque solicita outros grupos musculares, solicita a tua concentração, a tua respiração, as costelas têm que estar apoiadas, o abdômen tem que estar conectado, né? Você tem que ter um crescimento na hora de postura, na hora de fazer, quer dizer, realmente é uma movimentação completa. Exatamente isso. Quem pode fazer uma aula como essa, Janine? Tem alguma restrição? Todos podem fazer, gestantes, idosos, crianças, adolescentes, todos podem fazer. Aí existe a diferença das aulas individuais, né? Certo. E das aulas que são em grupo, né? Que é o mat work. Né? Dependendo da situação, é mais interessante que o trabalho seja individualizado, como no estúdio de Pilates. Porque são dois tipos, então, que a gente tem determinado. O Pilates de estúdio e o Pilates de sala de aula, o Pilates de solo, como se fala, isso em grupo. Exatamente.
Então, o Pilates de estúdio, como a gente está aqui, normalmente é um trabalho individualizado ou em dupla. Existem alguns estúdios que já estão trabalhando em pequenos grupos, mas normalmente é um trabalho mais individualizado. Esse é o interessante, né? Onde você vai diretamente de encontro às necessidades da pessoa, né? De algum problema, algum desvio postural que ela tem, alguma situação que ela precisa de uma atenção maior. Então, esse é o trabalho do estúdio de Pilates. E quando vai para a sala de aula, no Mat Work, aí você está trabalhando um grande grupo. Grande grupo. Como é que faz nessa hora? Então, assim, ó, existem aulas de Mat também, Mat Work, que são grupos menores. Existe uma academia de ginástica, é um grupo grande, 30, 40 pessoas, né? Então, cabe ao instrutor ter essa habilidade, essa agilidade de conseguir dar uma atenção boa para todos, realmente, né? Aí é uma aula igual para todos. O que a gente faz, o que um bom instrutor faz, é modificar alguns movimentos para alunos iniciantes ou para alguém que tem um pouco mais de dificuldade. Esse jogo de cintura a gente tem que ter dentro de uma sala de aula, não tem muitos alunos, mas é a mesma aula, é a mesma movimentação para todos. Aí não tem assistência de nada, é você com você mesmo, é o teu corpo. O que a gente utiliza daí, em algumas aulas são os acessórios, que é a bola suíça, o overball, que é uma bola pequenininha, o TheraBand, tem alguns acessórios que você inclui naquela movimentação. E acaba sendo uma aula coletiva bem divertida, né? Porque todo mundo ali tem suas limitações, sim, lógico, sim, mas cada um quer transpor esses limites, esses limites, exatamente. E aí fica gostoso, fica divertido, a gente percebe que o grupo se ajuda bastante, é muito bom. Eu acho que isso, cabe a gente também direcionar isso, né? É uma turma, as minhas turmas, elas são muito unidas, né? Uma turma muito, muito gostosa de se trabalhar e talvez algumas pessoas dizem que gostam porque é lúdico, né? Porque estão em grupo, tem aquela questão social, enfim. E ali trabalha tudo também, né? Tudo. O pé, a perna, o glúteos, abdômen, braços. É uma aula completa. A qualidade dos movimentos. Eu sempre digo assim, eu acho que uma boa aula de Pilates prima pela qualidade dos movimentos. Pode ser uma aula super simples. Não precisa ser uma aula complicada, cheia de complexidades, enfim. Mas ela tem que ter qualidade. E essa é a diferença de uma boa aula de Pilates. Gente, a Sandra me contou que já está fazendo Pilates há 10 anos, é isso? Então você gosta muito de Pilates, hein, Sandra? Gosto muito. É? Por que exatamente? O que te trouxe de benefício essa atividade? É uma atividade que é muito prazerosa e, além disso, cuida muito da minha coluna, que eu trabalho o dia inteiro sentado, então as dores lombares que eu tinha hoje não acontecem mais. Olha, sempre que a gente vem aqui nas aulas da Janine, sempre tem bastante homens fazendo essa aula. Hoje, só o Jeremias representando os homens. Certamente. Vale a pena fazer essa aula, né, Jeremias? Saiu daqui com a energia recarregada, de um dia de trabalho sentado, né, trabalhando o dia inteiro no computador. É excelente para o corpo inteiro e para a mente. Recomendo, então, essa aula. Certamente. Eu faço essa aula já faz uns 5 anos. Para mim, inicialmente por causa da coluna que eu tenho problemas. Então melhorou substancialmente, assim. Mas eu gosto muito dessa aula também porque me lembra um pouco da época que eu dançava. Então os movimentos, todos os exercícios assim, relembram um pouco daquela postura que você precisa ter.
né? E melhor alongamento, condicionamento físico, do abdômen interno, paravertebral que eu preciso. E é isso, realmente é uma aula muito boa. Eu vejo que realmente você tem uma postura perfeita. E assim, você tem um corpo delineado. Você faz só pilates ou faz outras atividades também? Eu faço outras atividades. Faço spinning, pilates, musculação. Só que hoje a que eu mais gosto é o pilates. Recomenda então? Recomendo e não falta. Mônica, há quanto tempo você faz pilates? Um pouquinho mais de 4 anos. Uhum. E de lá pra cá, algumas mudanças aconteceram no teu corpo? Muito. O pilates, ele favorece o bem-estar, a saúde, eu acho que fortalece a musculatura, dá muito equilíbrio, você tem que ter muita concentração durante a aula. Eu comecei a fazer com a Janine em sala de aula e gostei, em seguida já comecei a gostar. Ela inaugurou aqui o estúdio e eu comecei a fazer com ela personal. E estou super feliz e não quero mais largar. E acho que as pessoas que estão em casa deveriam também fazer uma aula para experimentar e eu tenho certeza que vão apreciar bastante. Realmente, o Pilates é para toda a família. Então você, tá mais que convidado. Venha fazer Pilates, é uma delícia. Gente, que delícia praticar pilates. Procure uma academia perto de você e olha, faça, pratique, porque é uma delícia e realmente traz ótimos resultados. Daqui a pouquinho tem dicas para ajudar o seu filho a dormir, brincar e estudar melhor. Mas agora a gente vai conversar com a Maria, a vencedora do Big Brother Brasil 11, que venceu também um câncer. I cut my teeth on wedding rings in the movies. Gente, olha que linda, mais linda ainda pessoalmente, Maria, a famosa Maria do Big Brother Brasil, vencedora da 11ª edição, é isso? Verdade. Que bom que você veio para Curitiba. Curitiba é uma cidade que eu amo. Sempre que eu posso estar aqui, eu fico muito feliz de estar aqui. E hoje prestigiando, né, a festa do lançamento da Autoestima. Eu fiz um ensaio incrível também, né, inspirada nos anos 60, 70, ficou bem bacana. Que gostoso. Agora, preciso conversar contigo porque você é uma grande vitoriosa em alguns momentos da sua vida. Me parece que lá na sua adolescência, você hoje, todo mundo está falando sobre bullying, né? Sofreu um pouquinho de bullying por ser muito magrinha. E aí foi tua primeira dificuldade. Conta como é que você venceu essa dificuldade. Ah, é verdade. Eu lembro que no colégio os meninos me chamavam de magrelinha, Olivia Palito. Eu tinha uns 10, uns 12 anos. Aí comecei a malhar porque eu falei, não, tem que aumentar a massa, queria ficar mais aquela mulher gostosona, né? E aí foi que eu comecei a gostar de atividade física, né? E hoje adoro fazer esporte. Hoje eu tô mais magrinha do que na época do Big Brother. Não tô malhando tanto como naquela época, mas sempre que dá eu acabo fazendo uma atividade física, né? Hoje eu tô mais fazendo funcional, não tanto musculação. Conta um pouquinho pra gente de como foi também fazer o Big Brother, passar nas grandes etapas, estar lá dentro e vencer. Como é que foi isso para sua vida, essa grande transformação de uma garota que, claro, bonita e tudo mais, mas que antes desconhecida e agora a Maria do Big Brother? Ah, foi incrível. Eu falo que é uma emoção única, né? Ainda mais ganhar o Big Brother, né? Eu falo que quando eu me inscrevi para tentar, né, ser selecionada, eu nunca imaginava ganhar, né? Quando eu fui selecionada, para mim só de estar participando ali já era incrível, mas acabei ganhando e graças a Deus depois para minha carreira de atriz foi muito bom, está sendo muito bom, né? Agora, a sua grande vitória
foi há algum tempinho atrás, há 2 anos atrás, que você teve um câncer e você lutou e venceu e está aqui super bem e muito saudável. E você hoje é uma nova mulher, eu tenho certeza disso. Quando a gente passa por uma grande dificuldade, uma doença, neste nível do câncer, que hoje tem levado tanta gente boa para longe da gente, você está aqui super bem, inteira. A que você deve tudo isso que você passou? Primeiramente, a fé, né? É muito importante, me ajudou a vencer e superar esse câncer. Fé em Deus e graças a Deus hoje estou bem, né? Feliz, já recuperada. E é mais uma vitória na minha vida, né? Eu acho que depois de uma doença como essa, você vê a vida de outra forma, né? Então hoje eu vejo a vida de outra forma, dou valor para as coisas simples, né? Como estar com a minha família, estar com os meus amigos. E a gente tem que dar valor para isso. Tá aí, gente, essa super vencedora. Não é fácil não, hein, passar por tudo isso. Por isso a gente tem que ter muita fé e cuidar realmente da nossa saúde, que é o nosso bem mais precioso. E agora dicas que vão ajudar no bem-estar dos seus filhos. Roda o VT. Olá, eu sou a Débora Bezê Brandão, eu sou designer de interiores e trabalho também com cromoterapia nos ambientes para harmonizar os ambientes. Geralmente meus clientes me procuram com algumas questões. E agora eu vou contar para vocês um caso de um cliente meu, um casal, que me contratou para harmonizar o quarto do filho. O filho muito ativo, eu não conseguia estudar no quarto, não estava indo bem na escola. E daí eles me procuraram perguntando o que a gente pode fazer para melhorar. Então eu tive em contato com a criança, senti bem ele e tal, o que ele gostava, quais as cores que ele mais gostava. E assim, nem sempre, às vezes, a cor que você mais gosta é a cor ideal para você colocar no ambiente. Geralmente, acaba sendo até a complementar. Você gosta de uma cor, por exemplo, você gosta de vermelho, a cor complementar do vermelho é o verde. Então, você vai acabar usando o verde para te harmonizar. Nesse caso, o menino ele era meio hiperativo, então eu precisava pôr uma cor para ele acalmar, só que ao mesmo tempo não podia acalmar tanto porque ele tinha que estudar no quarto. Então o que eu fiz? Eu escolhi um tom de azul bem gostoso, uma cor que ela não é um azul vibrante, muito claro, ele é um tom um pouquinho mais fechado. E daí no ambiente eu coloquei os objetos dele, por exemplo, alguns carrinhos, algumas coisas que ele tinha de brinquedos, mais ou menos de uma forma decorativa, nas prateleiras, na estante. E na cama eu trabalhei a colcha, as almofadas, também com algumas cores. Então eu coloquei vermelho, um pouco de azul e bastante branco nos móveis. Então eu espero que você curta essa dica. Quando você precisar um quarto de um menino que é super ativo, coloca um tom de azul, uma cor gostosa. E daí se ele tem que estudar no ambiente, você vai ter que pôr uma cor um pouquinho mais vibrante, com um vermelho, um vinho, um laranja. Mas se for só para dormir, o azul está excelente. Então espero que você tenha aproveitado as dicas. O meu e-mail para qualquer dúvida é contato@deborabezbrandão.com.br. A psicóloga Raquel Mon também tem dicas para ajudar na área de estudo dos seus filhos. Olá, eu sou a psicóloga Raquel Mon, diretora do Centro Educacional Evangélico há 17 anos e estou aqui novamente para conversar com você a respeito de algumas dúvidas que frequentemente a gente encontra quando conversa com você, mamãe, você, papai, a respeito de como poder auxiliar as nossas crianças a terem um melhor desempenho escolar.
Uma dica que a gente sempre oferece aos pais e tem ajudado muito as crianças refere-se à organização do tempo e do espaço de aprendizagem. É muito importante que em casa o seu filho, a sua filha, tenha um local apropriado para os seus estudos. Pode parecer uma dica simples, mas não misturar o ambiente de brincadeira com o ambiente de refeição e o ambiente de estudo podem auxiliar a criança a se focar mais no momento de aprendizagem e de estudo. Atualmente, a gente tem visto e ouvido muito a respeito de crianças com déficit de atenção e muitas vezes o entorno com muitos elementos, muitos brinquedos, conversa, televisão ligado, a brincadeira de irmãos mais novos tiram o foco da criança do seu momento de aprendizagem. Então a dica para você, papai e mamãe, organize o ambiente de aprendizagem e de estudo do seu filho. Uma bancada de estudos, poucos elementos, poucos brinquedos e à mão o que ele precisa de essencial para desenvolver as suas atividades, as suas tarefas. A mesma dica, ela vale também para o momento de ir para a escola. Muitas vezes a gente encontra na escola alunos com aquele penal cheio, aquele estojo repleto de lápis. E no momento que ele precisa um único lápis para escrever, ele tem dificuldade de encontrar entre tantos lápis de cor. Então, às vezes, na aprendizagem, menos é mais. Vale mais o aluno levar um estojo com poucos elementos, poucos itens, mas todos necessários, importantes, bem apontados, do que ele levar 2, 3 estojos imensos e não conseguir encontrar o material que ele realmente precisa. Outra questão importante é a orientação a respeito do tempo. Aluno não deve chegar atrasado à escola e em casa seu filho ter um momento de estudo, um horário reservado para que todos os dias ele possa fazer a lição de casa, fazer uma leitura adicional, ver um vídeo, fazer um aprofundamento a respeito de um conteúdo que tem sido estudado em sala de aula. Na Escola Centro Educacional Evangélico, a gente tem priorizado muito a questão da lição de casa como um apoio, como um fortalecimento do que o professor tem feito com as crianças. Então você pai, você mãe, apoie sempre seu filho na lição de casa, porque a experiência da gente diz que o aluno que ele tem esse acompanhamento seu em casa, quando você ajuda seu filho, vê o que ele está aprendendo, obrigatoriamente, necessariamente, ele tem mais condições de ter uma aprendizagem eficiente, porque é na lição de casa que ele vai ver realmente as dúvidas que ficaram e é na correção com o professor que ele vai tirar suas dúvidas, vai crescer, vai aprender mais. Então, eu gostaria de convidar você, venha nos visitar na Escola Centro Educacional Evangélico, venha conhecer um pouquinho a respeito dessa escola que Deus tem preparado para abençoar muitas famílias que são focadas nos princípios, nos valores cristãos e bíblicos. E venha também estar junto com o seu filho no seu momento de aprendizagem, acompanhando a lição de casa, verificando a agenda do seu filho, cuidando para que ele leve à escola todos os materiais que ele precisa, mas somente os materiais que ele precisa e não itens desnecessários que podem até mesmo atrapalhar a sua aprendizagem em sala de aula. Eu aguardo a sua visita. Nosso endereço é Rua São Sidônio Apolinário, 329, no bairro Fazendinha, proximidades do Campo Comprido. E o nosso telefone é o 3245-7999. Para você conhecer mais a respeito da escola, www.educacionalevangelico.com.br. Deus te abençoe e até a próxima.
Foi muito bom estar de novo aqui com vocês, gente, reestreando o programa Ligados e Sarados, falando sobre vida de qualidade. É bom demais, né? Estamos juntos, então não perca o próximo programa. A gente vai trazer muitas dicas, entre elas, dicas de beleza. A gente vai fazer aqui uma transformação com dicas de maquiagem, de cabelo, então não perca. E entre em contato conosco, mande suas sugestões de pauta, suas dicas, mande um e-mail para mim, andressa@tvles.com. Muito obrigada pela sua audiência, um grande beijo e fique com Deus que está ligado em você. Tchau!